Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de sábado. Deus abençoe a sua vida, que a paz, que a graça, que a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre todas as áreas da sua vida. Estamos aqui mais uma vez, hoje sábado, para nós louvarmos ao Senhor, para nós aprendermos da palavra dele e também daqui a pouquinho fazer a oração da fé. Daqui a pouquinho eu quero te convidar para nós unirmos em oração, porque é através da oração que nós vencemos as nossas batalhas. Nós precisamos mais do que nunca, irmãos, ter o hábito de orar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Fica ali na presença do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Estou aqui na tua presença. Muitas das vezes, se você que, pastor, não tem palavras, dobre o seu joelho ali na beira da cama, ali onde você puder. Filho, Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu não sei como pedir, eu não sei como orar, mas eu estou aqui. Isso. Passa ali um tempo na presença do Senhor, vai falando com Ele. O Espírito Santo vai abrindo a sua mente, vai te dando sabedoria, palavra. Daqui a pouco você está até falando em língua estranhas, daqui a pouco você está até falando em mistério com Deus. É assim, né? A oração, irmãos, não é uma conversa simples, porque é uma batalha. Não é como eu sentar aqui e conversar com uma outra pessoa igual eu, não. Os demônios, o reino espiritual, do mal vai tentar que eu não ore, vai tentar me parar. Por isso que dá sono, você já viu? Nossa, dá sono, aquela moleza, falta palavra, parece que está difícil, parece que a boca está travada. É uma guerra espiritual, irmãos. A oração é uma guerra espiritual. Mas se nós perseverarmos, começarmos a orar, a glorificar a Deus, adorar a Deus, de repente, as coisas vão melhorando, as trevas vão se dissipando, Daqui a pouco nós já estamos alegres, chorando na presença do Senhor. Então aprenda isso. A oração é uma batalha espiritual. Por isso que você tem dificuldade, eu também tenho. Por isso que o inimigo faz de tudo para tirar o seu tempo para você não orar. Porque é através da oração que nós vencemos a batalha. Eu não falei aqui à noite, de madrugada, que eu falei sobre Pedro. Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração para Pedro. A ponto de Deus enviar o anjo e tirou Pedro, levou Pedro da prisão. Foi um milagre. O anjo foi lá e tirou Pedro da prisão no meio de 16 guardas. Ninguém viu nada, porque o Senhor fez um grande milagre. Porque a igreja orava sem cessar, sem parar em favor de Pedro. Então você vê que nós cristãos, a igreja, nós como igreja de Deus, precisamos estar em oração. Orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos vizinhos, pelo Brasil, pelo mundo. Olha o mundo como é que está difícil. É guerra, é fome, é peste, é doença, é chuva num lugar demais, outro lugar seca. E tá tudo, Olha, tanto que nós precisamos de orar, irmãos. Se nós orarmos, Deus vai se compadecer de nós, as coisas vão melhorar, lógico. Nós não temos uma esperança aqui neste mundo, porque este mundo jaz no maligno e aqui nós estamos de passagem. Mas é obrigação nossa de orar. Quantas pessoas sentam e falam mal do governo? Tudo bem, não estou aqui apoiando político nenhum. Mas a nossa obrigação é orar. Se nós, às vezes, senta e fala mal disso, fala mal do governo, fala mal do prefeito, fala mal do presidente, mas não ora. Estamos errados. O Senhor manda nós orar pelas autoridades, aqueles que estão exercendo seus cargos. Precisamos orar por eles. E muitas das vezes temos facilidade de falar mal, questionar, xingar. Muitas vezes, muitos até xingam, são crentes e xingam. Então, a pessoa fala que o coração está cheio, Então, e muitas das vezes não ora. Peço para Deus ter misericórdia. Se este homem, hoje, que está lá na nossa presidência, está lá é porque Deus permitiu, irmãos. Ninguém ocupa algum cargo, lugar que fosse sem a permissão de Deus. Não é que Deus às vezes quis. Não estou falando que Deus quis, não, mas Deus permite. Deus sabe todas as coisas. Ele tem o melhor para nós. Mas quem sabe Deus permite, muitas das vezes, uma adversidade para a igreja, nós como igreja,
para nós acordar, para nós estarmos, não confiar em homem, não confiar em governo humano, mas confiar no governo eterno, o governo de Deus. E vem adversidades por aí, vem tantos projetos, a adversidade para nós cristãos, a ponto que um dia eu acredito que nós vamos ser perseguidos. Nós que ensinamos e pregamos a verdade. Então nós devemos estar preparados para tudo isso, irmãos. Devemos estar preparados. Os nossos irmãos da igreja primitiva foram perseguidos até a morte. A gente vê Tiago, foi o primeiro a ser morto por Herodes. Tiago. A gente vê a igreja primitiva passando por tantas perseguições que Paulo passou. Nossos irmãos, a gente vê livros aí que tem escrito da história de depois que a Bíblia foi concluída. Tem muitos livros de historiadores que contam como a igreja foi perseguida. Tentaram banir com a palavra de Deus, tentaram banir com a igreja, mas não consegue, porque a igreja é de Cristo. Mas perseguição sempre teve. E nós devemos o quê? Estar preparados. Em oração, pedindo a Deus misericórdia, pedindo para Deus salvar as almas. Quantas almas, irmãos, caminhando de passos largos para o inferno. Quantas almas, caminhando de passos largos para a perdição eterna. E muitas das vezes nós de braços cruzados precisamos despertar a igreja. O Senhor incumbiu isso para nós, para sermos testemunhas dele. Quantas vezes nós temos a oportunidade de falar de Deus, falar de Jesus e, como eu sempre falo, nós indicamos um bom psiquiatra, um bom psicólogo, uma boa clínica, um bom exercício, um bom remédio, e muitas das vezes nós não temos coragem de indicar o Senhor Jesus Cristo, que cura, salva, liberta, transforma. Ele faz milagre como ele fez na minha e na sua vida. E muitas das vezes nos calamos e indicamos especialistas, remédio, clínicas, e esquecemos de falar que Jesus pode fazer um milagre na vida daquela pessoa. Despertemos, irmãos. Precisamos nos despertar. Os dias são maus, o inimigo não quer que você ore. O inimigo não quer que você vá para o céu. Ele luta dia e noite para te levar para o inferno, que é o lugar que ele vai ser condenado também. Muitos têm uma visão errônea, acham que o diabo é o chefe do inferno, é o rei do inferno, e nada disso, é lugar para ele ser atormentado também. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, e todos aqueles, infelizmente, que não creem em Jesus, que não servem a Jesus. Vai ser lançado junto com ele, vai ser condenado junto com ele, vai ser sofrer junto com ele. Muitos pensam ter uma visão, Tem uns que até falam que foi no inferno, viu o diabo lá judiando das almas. Irmão, ele também vai ser afligido. O papel dele hoje é enganar, levar as pessoas para a perdição. Mas lá vai ser lugar de tormento para ele também. Ele não está lá como chefe do inferno, rindo no meio das chamas. De jeito nenhum, lá vai ser lugar de tormento para ele também. Sofrimento, como aqueles também que não servem a Deus. Se rebelia contra Deus, não aceita o sacrifício de Jesus. Olha aí a porta de oportunidade que nós temos nos dias de hoje, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morreu na cruz por nós. A porta da graça está aberta, mas um dia vai fechar. Então precisamos atentar, irmãos, ser sinceros. Vamos ser crente de verdade. Não vamos só pensar de frequentar uma igreja, de pagar, de devolver o dízimo, de dar uma oferta, de cumprir regras. Nós vamos ser, não, vamos ter uma intimidade com Jesus. Vamos ser sinceros. Vamos ter um relacionamento com o Senhor. Vamos nos aproximar dele. É isso que faz a diferença. Não é de eu frequentar uma igreja, dar o meu dízimo, ter meu nome lá no livro lá dos membros. Eu participo disso, isso não é suficiente, irmão. Precisamos ter intimidade com o Senhor. E nós alcançamos através da oração, da leitura da Bíblia. Quantos pessoas que não gostam de ler a Bíblia? Tem pessoas que não podem, eu sei que não sabem ler, tem problema de vista. Mas quem pode, irmãos? Irmãos, você está perdendo uma bênção muito grande. Você está perdendo a maior bênção que a vida pode lhe proporcionar, que é a leitura da Bíblia. É aprendermos, é nós termos um fundamento bíblico, é estarmos preparados para as adversidades. Onde nós nos preparamos?
Qual é o nosso exercício físico para nos preparar contra as adversidades, para estarmos fortes no dia da adversidade? É a oração e a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. É você conhecer a palavra. Jesus venceu o diabo lá na tentação como? Pela palavra. E o diabo, irmãos, ele usa a palavra distorcida. Distorce, tira texto isolado. Tira texto da Bíblia isolado, né? E quando nós usamos um texto da Bíblia fora do seu contexto, deixa de ser palavra de Deus, porque nós estamos isolando, usando talvez a palavra de Deus para o que nós achamos ou pensamos. Temos que relevar todo o contexto. O diabo, ele usa muitas das vezes a palavra de Deus para tapear as pessoas, para dobrar, para enganar. Por isso que precisamos conhecer, irmãos. E a Bíblia está aí baratinho. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, de graça. Quando for comprar a Bíblia impressa, tem Bíblia de R$10. Barato. Mas precisamos, não basta ter a Bíblia lá na prateleira ou no criado mudo da cama, tem que ter ela no coração. Tem que ter ela na mente. Lendo, pedindo a Deus para abrir o entendimento, ter ela na ponta da língua. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece Deus. Através da palavra. E mais você se torna humilde. Observe, uma das primeiras características da pessoa que conhece a Deus é ela ser humilde. Pessoa arrogante, que bate no peito, que acha que alguma coisa, essa pessoa precisa nascer de novo. Porque Jesus nos deu exemplo. Então, a Bíblia, a primeira coisa que ela faz conosco, nos leva para o caminho da humildade. É da humildade. Então, precisamos, irmãos, em todos os aspectos, ser norteado pela palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma passagem muito interessante que está em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando Deus manda Samuel a ungir a Davi. Quem era Samuel? Um profeta. Um profeta, um homem que foi criado na casa de Deus, filho de Ana, que orou, pediu a Deus, fez um voto, se Deus desse um filho a ela, ela entregaria ele totalmente a Deus. E foi assim, Samuel cresceu na casa de Deus com Eli, que era o sacerdote da época, e ele se tornou um grande homem de Deus. Ele era sacerdote também, profeta, era um juiz, era um homem usado por Deus. E Deus pega o povo, aqui Deus já estava rejeitando Saul, porque Saul foi um rei, o primeiro rei foi Saul, mas ele não fazia o que Deus mandava, ele era rebelde. Ele não tinha um coração segundo o coração de Deus, como Davi. O próprio Deus testemunhou de Davi, que achou uma pessoa segundo o coração dele. Não quer dizer perfeito, mas um homem, a gente vê a história de Davi, a gente aprende muito. Um homem que pecou, falhou, fez muitas falhas, grosseiras, mas você não vê Davi repetindo. Ele arrependia e não fazia mais. E você também vê Davi arrependendo. Quando ele errava, falhava, ele arrependia, pedia misericórdia, a ponto de dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Pode tirar tudo, o reino, pode tirar minha família, mas não retire de mim. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Era um homem diferenciado, que preocupava com a presença de Deus na vida dele. A gente vê a história de Saul bem diferente. Não tinha essa preocupação. Era uma pessoa que fazia, muitas das vezes, o povo pressionava, ele fazia, não consultava a Deus e fazia as coisas do jeito que ele queria. Mas Davi não, era um homem que, quando o Senhor foi castigar Israel por causa dele, que ele fez um censo que não deveria ter feito, falou: Senhor, o que essas ovelhas fizeram? O que esse povo fizeram? Castiga eu e a minha família. Olha só, chamou a responsabilidade para ele. Então, um homem não perfeito, mas um homem que a gente tem muita coisa boa para a gente tomar de exemplo. E aqui então, Samuel, Deus manda ele ungir a Davi. E Davi, irmãos, a gente sabe da história que quando Samuel chega ali na casa de Jessé, e
chama ele, Jessé, e fala, traz os seus filhos aqui diante de mim. E trouxeram. E quando, olha só, e disse ele, olha só, e sucedeu entrando eles, os filhos de Jessé, olha só, no versículo 6, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só, o homem de Deus, um homem que numa palavra dele não caía em terra. É um homem de Deus mesmo, mas muitas das vezes o coração da gente engana. E aqui a aparência engana. Ele viu a Eliabe, né, no versículo 6, e diz, está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, olha só que intimidade que ele tinha. Na hora, o Senhor já falou para ele, não atentes para a sua aparência. Porque a gente viu que Saul, por que ele levou por esse lado? Porque Saul foi um rei bonito, um rei, ele era um moço alto, sobressaiu os outros na sua altura, ele era bonito de aparência. Agora vem Samuel, vê um moço bonito também, fala, é isso aí. Olha só. Porém, disse o Senhor a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Irmão, eu paro por aqui. É muito forte essa palavra. Nós, quando escolhemos ou julgamos uma pessoa, é pela aparência. Até mesmo, né, muitas mulheres sofrem. Por quê? Elas veem um moço bonito, tal, atraente, bonito, forte, corpulento, né, de boa aparência, elas ficam apaixonadas, vamos dizer assim. E não quer nem saber se o rapaz é de má índole. Quer namorar, quer casar às vezes com esse rapaz. Envolve com ele, às vezes a pessoa é bonito, aparente, de aparência, forte, tudo, mas é um mau caráter. Por isso que muitas mulheres sofrem, irmãos. Por isso que tem o namoro, o noivado para conhecer. Porque não adianta você ter um moço bonito atrás que te trai, que te espanca, que não é fiel a você, que é uma pessoa que é de várias mulheres, e aí? Então, muitas das vezes, muitas mulheres sofrem, porque vê um homem bonito, tal, envolve com ele, vai ver o homem, não valoriza ela, um homem mau caráter, homem de várias mulheres, que trai ela, espanca. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que tem um namoro, um noivado para conhecer, né? Então, aqui, da mesma forma, Samuel bateu o olho em Eliabe e falou, não, isso aqui é o ungido do Senhor. Olha a grandeza, olha a robustez, olha a altura desse moço e tal, né? Ele encantou com Eliabe. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por isso, irmãos, desde o início dessa programação, nós estamos falando sobre a sinceridade. O Senhor não olha a nossa aparência, Ele olha o nosso coração. As nossas intenções valem muito diante de Deus. Talvez nós não conseguimos fazer algo, mas se nós estávamos com aquela intenção de fazer, lutamos para fazer, Deus fica feliz com isso. Às vezes nem conseguimos, mas o nosso coração estava voltado para fazer aquilo para Deus, ou algo que Deus, né, confiou nas nossas mãos. Então, a gente aprende muito com esse texto. O Senhor não olha a aparência, o Senhor vê o coração. Então, por isso que devemos pedir para Deus guardar o nosso coração, por isso que devemos ter um coração puro, porque eu já disse aqui, do que adianta eu fazer algo com o coração, com as intenções erradas. Eu devo fazer algo certo com as intenções certas. Porque muitas pessoas fazem algo quase com o coração, né, não sincero naquilo que ele está fazendo. Isso é muito perigoso, porque Deus vê. Deus conhece, irmãos, eles em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu até falei que um dia para trás, quando a gente for ajudar alguém, não podemos tocar trombeta, a gente deve fazer com segredo de coração, ajuda uma pessoa. Agora, infelizmente, tem muitos que dão uma cesta que quer sair na selfie, expondo as outras pessoas, quer ser aplaudido, quer ser, né, ovacionado o nome dele. Oh, ela fez isso.
Quando fizermos, irmãos, para Deus ou para as pessoas, faça com sinceridade. Faça de maneira que só você e ele, Deus, saiba. E Deus nos recompensa. Deus nos recompensa. Porque Deus, ele olha não somente a nossa aparência, mas ele olha as nossas intenções. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas se vê fazendo coisas boas e às vezes Deus não aceita. Porque o coração dele não é puro. Vamos lá para o começo da Bíblia. Abel e Caim. Os dois ofereceram sacrifício a Deus, mas o coração de Caim não era bom. Não era reto diante de Deus. Tinha ciúme do irmão dele. Ficou triste porque Deus aceitou, né, a oferta do irmão dele, de Abel, a ponto dele matar. Tanto que o coração dele era mau. Deus não rejeitou a oferta dele, não é porque a oferta de Abel foi melhor, por causa da sinceridade. O coração de Abel era puro, era sincero, ele fez com sinceridade. De Caim não era um coração puro, não era um coração bom. E Deus recebeu a oferta de Caim e não recebeu. Quer dizer, recebeu de Abel e não recebeu de Caim, a ponto de Caim matar o próprio irmão. De ciúme, de inveja. Então, irmãos, vamos procurar ter um coração puro diante de Deus. Um coração puro diante das pessoas. Tudo que você fazer, irmão, faça com sinceridade. Faça para a glória de Deus tudo que você for fazer. Não preocupe se os outros vão te reconhecer, se as pessoas vão aplaudir você, se as pessoas vão te lembrar. Não, deixa Deus fazer isso por você. Quem nos exalta é Deus. É Deus que nos exalta, é Deus que nos honra. E muitas das vezes queremos honras de homem. Deus pode até fazer isso, mas deixa Deus fazer. Não queira você fazer algo que você venha receber honra de homens. Faça para Deus, ainda mais nesse tempo, né? Vamos ter eleições municipais. Nossa, nesse tempo que aparece de gente boa, né? Que aparece de pessoas boas te procurando. Que maravilha, né? Passa as eleições, some tudo. Então você vê que as intenções dessas pessoas não é legal. Por que elas aparecem só agora? Por que agora dá tapinha no seu ombro? Por que agora te oferece um negócio ou outro? Por quê? As intenções deles será que é pura diante de Deus? Não estou aqui para julgar, mas pelas ações você vê. Né? Pelas ações você vê. Né? Na época, né, que são candidatos, é uma coisa, ele passa, acabou, você vai procurar uma pessoa, nem te ouve. Nunca mais você vê a pessoa. Então diante de Deus não podemos ser assim, irmãos. Devemos ser sinceros em tudo, diante dos homens. Se for possível, tenha paz com todos os homens. Faça bem para aquele que te faz mal. Isso é evangelho, irmãos. Abençoa aqueles que te amaldiçoam. Ajuda aqueles que quer te prejudicar. É assim que funciona. Isso é evangelho. O verdadeiro evangelho. Principalmente o amor, irmãos. Ele deve dominar a nossa vida, o amor. Não o ódio, não a disputa, não o ciúme, a inveja, que eu já falei aqui, mas o amor deve dominar a nossa vida. Por quê? Temos Deus dentro de nós. Temos o Espírito de Deus habitando em nós. E Deus é amor. Quem não ama não conhece Deus, nunca viu Deus. Devemos amar o próximo, devemos perdoar, devemos abrir mão dos nossos direitos, irmãos. Se tiver uma disputa, abra mão dos seus direitos por causa da sua consciência com Cristo. Não estou falando para você perder tudo que você tem, não é isso. Mas tem coisas que você deve abrir mão. Não, eu vou abrir mão porque eu sirvo um Deus que vai me ajudar. Então nós devemos agir com amor, porque Deus ele não vê como os homens. Os homens podem bater no meu ombro, o irmão Oripe é tão bom, o irmão Oripe é bonzinho, vem cada tapinha, o irmão Oripe é uma benção. As pessoas podem falar, mas Deus sabe quem é o verdadeiro Euripe. Aleluia, Deus sabe quem é o verdadeiro Euripe, Deus sabe. Você vê a minha aparência, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe se eu sou bom ou não. Bom é Deus, mas Ele sabe se eu sou realmente, se eu estou vivendo aquilo que eu apresento. Deus sabe.
Por isso que é bom servir esse nosso Deus, irmãos. Ele te conhece. Como não ter palavra para falar com Deus? Como não ter, se Ele conhece tudo? Você pode abrir seu coração, rasgar o seu coração. Senhor, eu sou um pecador, sou falho, me ajuda, eu preciso sair dessa vida, eu quero te servir fielmente. Deus sabe, irmãos. Nada está escondido diante dele. Amém? Então a gente vê que passou os outros, mais alguns outros filhos, né, de Jessé. E aonde que estava Davi? Lá no campo. Rejeitado, porque pastor de ovelha era um serviço para aqueles, vamos dizer, os que eram os mais rejeitados da casa, ou aqueles que eles achavam que não virava nada. Era o serviço mais simples que tinha. A gente pode ver que quando Saul convoca o exército, os irmãos de Davi foram convocados. Davi não. Davi continuou lá no campo. Então, quer dizer, ele não tinha aparência, uma pessoa que, vamos dizer, um zero à esquerda, Zé ninguém, mas para Deus ele tinha valor, irmãos. Para Deus ele era um rei. Para os outros, um pastorzinho. Até para os próprios irmãos, para o pai, era um pastorzinho de ovelha. Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Mas para Deus era um rei. Assim também somos nós, irmãos. Muitas das vezes as pessoas podem olhar para nós mas para nós somos uma bênção nas mãos de Deus. Para Deus somos um profeta. Para Deus somos uma mulher, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Às vezes para a sociedade ou para os outros, ele não vira nada não. Mas quem dá a última palavra é Deus. O que importa é o que Deus vê em nós. A sinceridade, a disposição em obedecer, a disposição em perdoar, em amar a Deus, amar o próximo. Deus vê isso, irmãos. Por isso que nós devemos ser sinceros diante de Deus. Amém? Todos sabem da história que no final da história Deus levanta Davi como rei de Israel. Amém? É assim que Deus faz. Enquanto ele estava lá cuidando das poucas ovelhas do pai dele, os outros irmãos dele tudo ali, né, apresentando diante do profeta, aí Deus vai na contramão, não, manda chamar aquele que está lá no campo. Enquanto o próprio Samuel, que era o profeta, ungido de Deus ali, foi enganado, o coração dele se enganou, porque ele viu primeiro o Eliabe e falou, eis aí o ungido do Senhor, não é isso não, eu já tenho rejeitado, porque Deus conhece o coração. Enquanto Samuel pensava que era um daqueles, o esquecido, que estava no campo, lá no pasto, o menino, 17 anos, era ele que Deus tinha escolhido. Amém? É assim que Deus faz. Deus vai, né, ele contraria a nossa concepção. Deus, ele vê diferente de nós. Aquela pessoa que talvez que a gente vê com desprezo, isso aí não... Deus tem uma grande obra na vida dela. Amém? É assim que Deus faz. Então devemos ser sensíveis, né? Ser sensíveis e não julgar precipitadamente, porque Deus, a visão de Deus é diferente da nossa. Vamos orar nesta tarde? Está aqui o caderno de oração a qual nós anotamos os pedidos. Você pode enviar o seu pedido, vamos anotar e vamos estar intercedendo pela sua vida. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Senhor. Agora nesta tarde de sábado, meu Pai, juntamente com os nossos irmãos, unindo a nossa fé em oração, papai. Falamos aqui um pouco da história de Davi, quando o Senhor escolhe a Davi. Davi estava lá no campo apacentando aquelas ovelhas malhadas. Talvez o menor ali da casa, o mais novo e o mais simples ali, e o menor, Senhor, em todo sentido. Mas enquanto os irmãos dele via ali um pastorzinho de ovelhas, o Senhor via o rei de Israel. É assim que o Senhor faz, meu Pai. O Senhor faz tudo o que lhe apraz. E outra coisa, o Senhor vê o coração. Meu Pai, nesta tarde eu peço, sonda o coração de cada um dos nossos ouvintes. Sonda o coração destas pessoas que estão orando comigo, Pai. Só o Senhor sabe o que está no coração desta pessoa. Se ela está realmente orando comigo, se ela está me criticando, se ela está falando mal, se ela está adorando o Senhor sabe. O Senhor conhece os corações. Eu lhe peço, papai, visita os corações sinceros nesta tarde. Abençoa estas pessoas. Muda histórias, Pai. Dá saúde física, emocional, espiritual. Prospera esta pessoa.
essa pessoa que tem sido desprezada, vista com maus olhos, que aos olhos até mesmo da família não vai dar em nada. Mas é o Senhor quem faz milagres. É o Senhor quem vai dizer que sim ou não. O Senhor tem todo o poder. Pai, pega essa pessoa, abençoa ela, prospera, exalta, ajuda, abençoa, abre portas, dá graça para essas pessoas, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, as pessoas que estão enfermas nesta tarde, visita, Senhor. Dá saúde. Essa pessoa que está no hospital, visita ela, Senhor. Toca nesta pessoa, restaura a saúde dela, faz um milagre na vida dessas pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita essas pessoas que estão aflitas, tristes, desesperadas, angustiadas, amarguradas, ansiosas. Visita nesta tarde, Senhor. Abençoa o teu povo. Toca, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Meu Deus, ministra a tua bênção sobre a vida de todos os nossos ouvintes. Que a presença do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um dos nossos ouvintes. Cura as enfermidades. Senhor, expulsa todo mal. Dá paz para os ouvintes, dá alegria, dá esperança. Meu Deus, toca nas tuas mãos. Toca nestas pessoas, Pai. Toca com as tuas mãos nestas pessoas, Pai. E ministra a vitória, ministra a cura, ministra a libertação, ministra a prosperidade, a bênção do Senhor, Pai, que possa vir sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Abençoa o teu povo, nos dá um final de semana abençoado. Fica conosco, Senhor. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse da tua vitória, da tua bênção. O Senhor é contigo. O Senhor vê o nosso coração. Ficam todos na paz. Vamos ficando por aqui. Vou deixar um testemunho agora e peço que você esteja compartilhando essa programação. Ficam todos na paz e até a meia-noite, se Deus quiser. A paz do Senhor, presbítero Lídios, missionária Débora. Estou passando esse áudio para poder dar o meu testemunho, porque eu pedi a vocês oração, que eu estava me sentindo assim, muita bambeza nas minhas pernas, sentindo muito fraca, parecendo que tinha anos que eu não comia. Muita bambeza, muita fraqueza. E outra coisa, eu estava muito angustiada, muito triste, assim, parecendo que ia acontecer uma coisa ruim, ia ter uma morte na minha família, um pressentimento horrível. A minha vontade era só de chorar. Vontade é só de chorar, não tinha, perdi a vontade de tudo, da alegria de tudo. Mas para a honra, a glória do nome do Senhor Jesus, estou curada da bambeza das pernas, estou curada da fraqueza e estou curada, estou feliz, cantando, louvando e glorificando a Deus. A tristeza, a angústia, o sofrimento caiu por terra, em nome de Jesus. Eu agradeço vocês pelas orações e que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Eu sou Lia, da cidade de João Monlevade, Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus para todos. É só confiar e crer no Senhor, que o mais o Senhor fará sobre nós. Fique na paz do Senhor Jesus.